Boa noite, e hoje estamos aqui para falar de Hecate, a Medusa. E aí eu queria começar mostrando essa imagem magnífica que a nossa Alaide Rosane criou para esse epíteto. Eu vim até com o meu brinco de borboleta para falar dele. Então, quem é Hecate a Medusa, né? Como sempre, tudo em Hecate faz a gente pensar muito. Hello, Silvia. A Medusa. Tem o texto na página do Círculo de Dadoforos, falando sobre a Medusa, que começa assim, explicando o epíteto, né? Deusa iluminada, aquela que se transforma. E é bem interessante pensar isso. Deus iluminada, aquela que se transforma, Hecate a Medusa, que vem casar com o que a gente falou ontem, né? Com a sua luz, ela causa mudança. Esse aspecto de agente transformador e de gerador de mudança que Hecate tem. Boa noite, Kali. Boa noite, Fernanda. E aí, como a gente é importante pensar, a gente já falou isso aqui em outros vídeos, né? Se Hecate não gerou mudança, tá alguma coisa errada nesse culto, porque ela muda realmente tudo que ela toca. E como é interessante pensar que a iluminação dela, a luz que ela traz, vai gerar mudança. Tem um outro aspecto que a gente pode pensar nisso, a questão da adaptabilidade de Hecate ao longo dos anos, do seu culto, né? Desse grupo tão diversificado que ela tem de devotos. A gente tem devotos no mundo inteiro, com características das mais diferentes, fazendo conexões das mais diversas, né? E a gente sempre fala, né? Eu e a Silvia, né? Que o culto de Hecate está vivo, pulsante, se movendo, se modificando. Isso tem muito a ver com a Medusa, com essa Hecate que muda, que é mutante, mas que impulsiona em nós transformação. E aí eu até fiz umas anotações, né? Enfatiza o aspecto dela como geradora, capaz de transmutar veneno em bênçãos. Poder de transformar, de operar nos limites entre os diferentes planos de realidade, de existência, de consciência. Ressaltando essa capacidade de transformar, de mudar. Então, tanto a deusa tem essa capacidade de mudança, de estar se renovando e de se mostrar de novas formas, como ela faz isso com a gente, da gente poder se redescobrir, se reinventar. E aí esse epíteto vai contra uma coisa que a gente costuma ter, que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Não, não tem isso de eu cresci assim, eu nasci assim, tá e acabou. Você tá em movimento, você tá vivo, aprendendo, se revendo, desconstruindo e se construindo o tempo todo. O seu corpo se renova, as suas células se renovam. Como assim? Eu cresci assim, eu morri assim, né? Se até a deusa se movimenta, se a deusa não para, se ela caminha, se ela está se reinventando no nosso plano o tempo todo para diferentes devotos, se mostrando de diferentes formas, por que nós, meros humanos, vamos parar? Sobre a Medusa, quando eu trabalhei muito já com a Medusa por volta de 2020, 2019, e foi muito importante conhecer essa face de Hecate, a Medusa, porque eu precisava mudar, eu não aguentava mais ser do jeito que eu estava, me sentir do jeito que eu estava. Porque a minha sensação era assim que todo mundo tinha sido convidado para uma festa e eu estava do lado de fora, olhando por cima do muro, sabe? E aquela sensação não era boa. Me deixava triste, me despertava sentimentos ruins, inveja, raiva, tristeza. E aí ela foi realmente uma deusa iluminada e que transforma. Porque ela mostrou
os caminhos para eu me transformar e poder mostrar o que eu era de verdade, né? Essa transformação não acaba, todo dia a gente descobre novos caminhos com Hecate, novas possibilidades, né? A gente falou isso em vários epítetos, aí com trívia também, né? Então, assim, não se fixem, não parem. Se parar o movimento, parou a vida. A vida é movimento. E a Mebosa também traz muito isso, né? Dessa coisa do movimento de Hecate. Se a gente para, se a gente acha que aqui tá bom, se a gente entra num estado até de arrogância, já sei tudo. Já sei tudo sobre Hecate, já sei tudo sobre a vida. Você para de aprender, você não se permite ter novas possibilidades, você não permite que coisas novas aconteçam, porque coisas novas que você nem imagina, que você nem sonhou, nem desejou, podem acontecer. Mas você tem que estar aberto a isso. Até uma amiga minha, muito tempo atrás, ela falou assim, não fica pedindo estabilidade, porque você está pedindo para ficar parada. Peça liberdade. Ó, temos uma participante especial aqui, Catina, a gatinha. Luna veio dar a contribuição dela na live. E é sobre isso, sabe? A gente não pode pedir para parar. Mas eu peço hoje liberdade, né? E aí a liberdade na área que eu preciso. Então, durante um tempo, eu falava assim, quero estabilidade financeira. Não, eu queria liberdade financeira. No sentido de que eu queria poder estar com as pessoas sem ter que ver qual era a data do mês, se ia ser data de pagamento de vale. Isso é bem do proletariado, do CLT, a realidade, né? A gente se priva de ter, às vezes, bons momentos, por exemplo, porque realmente tem que ver a data, se a gente vai ter algum dinheiro para ir até os nossos amigos, né? Então, assim, o Amebosa nos mostra várias formas que tanto a deusa se transforma quanto a gente pode se transformar. Como eu já falei em algum outro momento, a deusa conhece potenciais ocultos dentro de cada um de nós que a gente desconhece. Então, até meus 80, 90, até o fim da minha vida, eu espero ainda estar me transformando junto com Hecate Amebosa. Então, todos os epítetos de Hecate servem para a gente entender uma área dela, mas também para a gente entender uma possibilidade nossa, porque a deusa está dentro de nós e ela age através de nós nesse mundo. Então, se Hecate se transforma, se ela é mutante, se ela está viva, pulsando, caminhando, eu como filha, como centelha, como apadrinhada, madrinhada dela, também tenho essa capacidade de me transformar, de me rever, de às vezes voltar atrás, sim. Às vezes a gente parece ter uma certeza absoluta sobre algo e depois a gente vê que não era bem assim e tá tudo certo. Vou pegar aqui o 13 dias com Hecate, que eu me empolgo aqui falando. Vou mostrar de novo a imagem porque vocês têm que vir. Ai, que bom que abriu um leque de possibilidades. Essa imagem que eu achei lindíssima. A Laide é uma artista digital mágica para mim. Tem que fazer esse elogio publicamente, porque o que ela consegue fazer em imagens para mim é magia. E arte é magia, né? Oi, Bárbara. Sempre dá um chocalho cada epíteto, né? Ressoa na gente em lugares diferentes. Tinha muito tempo que eu não visitava a Mebosa. Eu trabalhei muito, muito com a Mebosa, assim, meses e meses, né? Mas aí, isso foi lá em 2019, como eu falei, 2020, né? E tinha muito tempo que eu não olhava para esse epíteto. E hoje não ia ser eu que ia vir falar dele, era a Silvia. Então, eu ia fazer meus ritos, mas não tinha pensado em nada para falar com vocês, então tá tudo meio no improviso, então eu tive que revisitar, assim, minhas memórias com a Mebosa, meu choro na frente do altar, porque eu sabia que eu precisava mudar, o mundo não ia se adequar a mim. Acho que foi a grande constatação que eu tive com a Mebosa nesse momento que eu falei que era de uma noite escura da alma. O mundo não ia se adequar a mim. As pessoas tomam decisões
de acordo com o que lhes parece melhor para elas, às vezes até com boas intenções. Então, se o mundo não vai se adequar a mim, sim, aparece. Eu ia falar disso, mas acabei pensando em trazer para esse aspecto mais intimista. Mas aparece, sim, junto com os outros nomes, né? Embaixo do nome das outras deusas. Imagina, Silvia. Então, assim, olhem para a amebosa e vejam o que que Hecate tem para trazer de mudança, no que ela pode mexer dentro de vocês, né? Porque para mim foi isso, o mundo não ia se adequar a mim. As pessoas não iam tomar decisões que fossem as melhores para mim. Quem tinha que fazer isso era eu. E aí sempre fica aquela questão, então eu vou me adequar ao mundo ou eu vou me manifestar do mundo da maneira que me é coerente? E começar a manifestar nele as coisas que eu quero. Não é do dia para a noite, é um longo processo e eu estou aprendendo.